Se você está na dúvida qual que é o carregamento, qual que é a carga que o seu pilar vai aguentar e ainda não sabe qual que é o espaçamento entre pilares que você vai dar no seu projeto, neste vídeo eu vou tirar essas principais dúvidas. A partir de agora, menos improviso e mais ciência. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Estruturas e BIM, sou o engenheiro e professor Pedro Rodrigues. E cá entre nós, pessoal, vira e mexe eu acabo recebendo essas duas principais dúvidas quando nós falamos de pilar. Qual que é a carga que o meu pilar vai aguentar, qual que é a principal dimensão e como que eu faço esse cálculo para saber qual que é esse carregamento e qual que é o espaçamento entre pilares que eu tenho uma excelente otimização e também um custo-benefício. Vamos tratar por partes neste vídeo. Vamos fazer um relembrar a viver. O pilar geralmente é um elemento vertical utilizado na estrutura, embora exista pilares inclinados. Aqui já é outra história que nós podemos abordar em outro vídeo, mas vamos levar em consideração que você vai utilizar um pilar na vertical. E esse pilar ele vai receber o carregamento de vigas, de lajes e até mesmo da sobrecarga que nós vamos ter, que pode ser pessoas, equipamentos, móveis, e isso vai entrar tudo nesse carregamento do pilar. Uma vez que você compreendeu esse primeiro ponto que nós temos e qual que é a dimensão que você vai utilizar no seu pilar. Aqui, pessoal, tem alguns pontos que a gente precisa definir já no início. Se você vai utilizar um pilar quadrado, um pilar com a seção retangular, isso acaba influenciando muito no carregamento que nós vamos ter e a capacidade que esse pilar vai ter. Para você saber qual que é a carga que o seu pilar ele vai conseguir atuar, você precisa ter primeiro a dimensão e depois você precisa saber qual que é o concreto que você vai utilizar na concretagem daquele pilar. Exatamente que o concreto ele acaba envolvendo toda essa parte de resistência, principalmente na ciência dos materiais que nós vamos ter aqui. Uma vez que nós temos um concreto bem definido, lembra o que é o FCK? Que é a resistência característica do concreto aos 28 dias. Isso quando você liga lá na concreteira e fala, eu quero um concreto com determinadas características, e eles vão te perguntar, qual que é o FCK que você quer que o seu concreto atinja aos 28 dias? Parece meio que confuso isso, mas vamos trazer aqui para a prática. Você tem o seu pilar e qual que é a resistência adequada para aquele pilar quando ele atingir a idade de 28 dias após a concretagem. Você quer um pilar com FCK de 20 MPa, 25 MPa, 30 MPa? É isso que eu estou tentando dizer para você. E como que você faz que o concreto ele atinja aquela resistência? Aí nós vamos entrar em outra competência, que é a questão do traço de concreto. A gente vai ter a quantidade de cimento ideal, a quantidade de areia ideal e até mesmo a quantidade de brita e a quantidade de água. Quando nós temos essa dosagem do traço de concreto, nós desenvolvemos com base naquela resistência que nós desejamos. Uma vez que você compreendeu a essência desses conceitos aqui, que envolve ciência dos materiais e também tecnologia das construções, vamos nesse exemplo aqui, onde nós temos um pilar com a seção transversal de 20 por 40 centímetros. Uma vez que nós temos as dimensões da seção transversal, nós precisamos calcular a área dessa seção. Simplesmente você tem que pegar o 20 e multiplicar pelo 40. Aqui, pessoal, tome cuidado. Se você for considerar centímetros, considere centímetros em todo o processo de cálculo que nós vamos fazer aqui. Fazendo essa multiplicação de 20 por 40, nós vamos ter 800 centímetros quadrados. Certo? A próxima etapa que nós temos que fazer é o FCK. Qual que é o FCK que você vai utilizar na concretagem do seu pilar? Se for uma concretagem com 20 ou 25 MPa, aí você coloca aqui. Neste exemplo, nós vamos utilizar um FCK de 25 MPa. Aqui nós colocamos 25 MPa, mas se você fizer a transformação para tonelada-força por centímetros quadrados, isso já imaginando que lá atrás nós calculamos a área em centímetros quadrados, aqui fica 0,25 tonelada-força por centímetros quadrados. Agora que nós temos essas duas informações, basta fazer o cruzamento delas, aonde você vai determinar qual que é a resistência que você vai atingir aqui no carregamento do seu pilar. Então você vai pegar a força e vai multiplicar pela área. A força você já conhece, que é 0,25, e multiplicar pela área que você tem, que é de 800 centímetros quadrados. Se você fizer essa multiplicação, você encontra 200 toneladas-força. Então, nosso pilar vai aguentar até essa força de 200 com essas características que nós definimos para fazer os cálculos. Mas eu quero chamar a sua atenção, pessoal, para um detalhe aqui.
que quando nós temos o nosso pilar, ele não trabalha apenas a questão da compressão. Quando nós fizemos o cálculo, nós imaginamos que nós estamos no melhor cenário possível, que o nosso pilar está trabalhando de forma excelente a compressão, mas nós não podemos esquecer dos outros esforços que nós vamos ter nesse pilar aqui. E com base na NBR 6118, que é a principal norma de concreto armado aqui no Brasil, nós temos que considerar alguns coeficientes. Considerando esses coeficientes de segurança, dependendo, nós vamos precisar minorar ou até mesmo majorar essa carga. O que significa isso? É que o nosso pilar ele não tem apenas o esforço de compressão. Nós podemos ter a tração envolvendo esse pilar, juntamente com a compressão, nós podemos ter a torção, nós podemos ter a flambagem. Então nós precisamos tomar esse cuidado quando pensar nessas características do pilar. E considerando os coeficientes da NBR 6118, acaba que o nosso pilar ele acaba tendo uma redução aqui do carregamento da capacidade que ele vai ter, no qual nas considerações de cálculo nós consideramos uma capacidade menor, embora ele consiga atingir até 200 toneladas-força. Isso aqui na questão bruta, mas considerando pela norma, aqui ele vai aguentar até 143. Já uma outra dúvida muito pertinente é a questão do espaçamento entre pilares. Acaba que nós encontramos algumas pessoas falando que é 3, é 4, é 5 metros esse espaçamento, mas depende muito, pessoal. Aqui eu vou ser bem sincero com você quais são as principais considerações que você tem que fazer quando você pensar no espaçamento entre os seus pilares. Quando nós falamos desse item, você tem que pensar já logo no alinhamento do seu pilar, na questão de rotação, será que existe esse problema no meu pilar? A questão de simetria das dimensões e também do espaçamento. Uma vez você tendo consciência desses pontos aqui, aí você já pode iniciar o seu pré-dimensionamento, onde você vai definir os espaçamentos e fazer as verificações. Será que a gente não vai ter grandes concentrações de momentos fletores? Será que a gente não vai ter a presença de cortantes? Será que a gente não vai ter momentos negativos ali atuando naquela estrutura, principalmente naqueles trechos de concentrações desses momentos? Eu trouxe esse exemplo aqui, imaginando que você já tem uma planta e você quer fazer o espaçamento dos seus pilares. E nós temos duas situações. Aonde eu destaquei aqui em vermelho é esse trecho que nós temos aqui, onde nós vamos ter um vão de 4 metros e depois outro vão de 2 metros. Já uma outra proposta que eu trouxe aqui para vocês foi essa simetria aqui entre os espaçamentos. Lembra que eu falei para vocês? Questão do alinhamento, questão da rotação e a questão dos espaçamentos que tem que estar bem simétricos. Aqui no caso, se você deixar de forma irregular, você consegue perceber esses momentos fletores que nós temos aqui. Acaba que nós não temos uma simetria e isso pode acabar solicitando muito mais a estrutura. Então você tem que fazer um processo de otimização. Então, se você perceber aqui, quando eu tenho espaçamentos iguais, ou seja, regulares, eu vou ter momentos fletores mais adequados para suportar o nosso carregamento de forma inteligente. Quais são as conclusões sobre espaçamento que nós podemos tirar? Eu acabo considerando, pessoal, um bom espaçamento de 3 a 5 metros. Isso vai ajudar você a ter um equilíbrio nos esforços que você vai ter na sua estrutura. E um outro detalhe muito importante que isso acaba refletindo bastante é que quando você faz essa divisão, quando você faz esse enquadramento do seu espaçamento, você acaba beneficiando a questão das vigas, já que você não vai ter vigas com altura muito exagerada. Então considere trabalhar de 3 a 5 metros, que isso vai ajudar muito na sua estrutura. Espero que essas duas dúvidas tenham te ajudado a você pensar sobre o carregamento e o espaçamento dos seus pilares. E eu te faço o convite para você fazer a maratona aqui no canal, onde nós temos uma playlist sobre estruturas, primeiros passos. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de inscrever-se no canal, visitar o nosso site estruturasebim.com. Te espero no próximo vídeo e um forte abraço!